Gente, vamos lá, boa tarde, rapidinho aqui. Vocês viram que Bolsonaro editou na noite de ontem a medida provisória 927, que, entre outras coisas, trata da suspensão de contrato de trabalho, onde os trabalhadores poderiam ficar 4 meses sem recebimento de salário. Nessa medida, Bolsonaro coloca toda a responsabilidade nesse momento de crise nas costas daqueles que precisam do mínimo para ter a sua vida sustentada, para conseguir sobreviver, para colocar comida na mesa. Ou seja, ele abandona os trabalhadores por completo com essa decisão que adotou. Houve muita pressão hoje na parte da manhã e o governo de Bolsonaro, então, recua. Ele fez um tweet agora há pouco. Primeiro ele tentou se justificar. Disse que não era bem isso, que estava garantindo direitos dos trabalhadores naquela MP, que o governo ia entrar com a sua parte. Aí nós questionamos, várias pessoas questionaram muito a mobilização, lemos a MP, era mentira. Não tinha absolutamente nada de garantia para o trabalhador que tivesse o seu contrato suspenso. Algumas horas depois ele vai e recua. Nesse recuo que ele faz, ele diz: revoguei o artigo que tratava especificamente da suspensão do contrato de trabalho por um período de 4 meses sem recebimento de salário. Só que tem uma pegadinha aí. Essa pegadinha de Bolsonaro é, na verdade, uma maldade sem tamanho, porque ele pode continuar, inclusive, aplicando a mesma coisa a partir do artigo 2º. É por isso que a gente tem que agora batalhar pela revogação, pela derrubada do artigo 2º da mesma MP. Olha o que fala o artigo 2º. Durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância, olha isso, sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitada a Constituição. Olha só, se ele edita uma medida provisória que não pode passar por cima da Constituição, dizendo que pode haver a suspensão do contrato de trabalho sem recebimento de salário por 4 meses, está no entendimento da Procuradoria, dos advogados do governo, que esse artigo não seria inconstitucional. Então, levando em conta aquilo que ele já tinha encaminhado na medida provisória, essa norma pode se manter na relação direta entre trabalhador e empregador, que pode inclusive impor ao trabalhador essa cláusula no momento em que vai negociar individualmente com ele o contrato de trabalho. Perceberam a jogada? O que ele está fazendo então, pessoal? Ele recua, retirando o artigo que citava expressamente a suspensão do contrato de trabalho por um período de 4 meses sem recebimento de salário, mas ele mantém essa possibilidade no artigo 2º. É por isso que a gente tem que trabalhar pela derrota dessa MP e focar também agora na derrubada do artigo 2º, do conjunto da MP, mas mais especificamente o artigo 2º. Repito, o artigo 2º dá a possibilidade de Bolsonaro manter na relação entre empregador, patrão e trabalhador o mesmo que ele tirou no artigo revogado em que recuou. Eu vou ler de novo aqui para vocês, rapidamente. Durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. O que ele está dizendo? Que aquilo que ele revogou pode ser mantido através de negociação direta, ou seja, o trabalhador pode ter para cima de si uma imposição de aceitar a suspensão do contrato de trabalho sem recebimento de salário. Vamos espalhar isso por todo o Brasil, dar manutenção à nossa mobilização, mostrando que tem aí uma pegadinha perversa que mantém a possibilidade que ele diz ter revogado se o artigo 2º da medida provisória prevalecer. Um grande abraço, seguimos na nossa mobilização.
para derrubar a MP, para derrubar o artigo 2º, para derrubar o senhor Bolsonaro.